Então, bom dia, eu sou a Rafaela, da equipe Os Atrasados, da oficina O X da Questão, e eu vou apresentar sobre o livro O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Então, José Maria Eça de Queiroz nasceu em 1845 e faleceu em 1900. Ele nasceu em Portugal, ele foi um escritor romantista e ele participou do movimento do realismo. E com sua obra foi marcado o marco inicial do realismo, que foi o Crime do Padre Amaro. E com essa obra ele foi um dos poucos escritores e romancistas daquela época a conquistar uma fama internacionalmente, e ele foi considerado o maior romance, o Crime do Padre Amaro, do século XIX. E ele foi duramente criticado porque as suas obras, suas principais obras, criticavam muito o clero e a sociedade burguesa da época, por conta de crimes, traições, por conta da luxúria que envolvia o clero, dos pecados. Então ele falava muito sobre a hipocrisia do que o clero pregava, mas não cumpria dentro do clero, o que acontecia por trás da burguesia. E tinha toda uma análise psicológica em seus livros por conta de toda essa crítica que ele fazia dos seus livros e da sociedade. Mas foi muito conhecido e ele foi um dos poucos escritores, como eu disse, que teve uma fama internacionalmente, porque a maioria dos artistas que a gente conhece acabam ganhando fama quando já faleceram e acabam falecendo sozinhos ou até numa vida miserável. E ele não, ele foi muito conhecido ainda mais por conta dessas críticas que ele fazia da época e porque os livros deles eram muito bem escritos, os romances dele eram maravilhosos. Então, o contexto histórico da obra, ele foi a época mais influenciada pelo realismo nesse romance dele, e o Eça de Queiroz, ele ataca muita corrupção, como eu disse, do clero e da média burguesia portuguesa por conta das corrupções que aconteciam ali. Então, aconteceu no século XIX e como eu disse, ele trouxe toda essa questão da corrupção do clero e da burguesia portuguesa. Então, um pouco do que aconteceu no livro e do que eu entendi lendo o livro foi que naquela cidade onde aconteceu a trama, o padre faleceu e existia um professor do Amaro, o Conega, que ele era um professor de moral e convidou e chamou ele para ser o novo padre da cidade. E esse professor, que tinha um caso com a dona da pensão e mãe da Amélia, arrumou um lugar para ele ficar, onde a Amélia vivia lá também. E acontecia os encontros escondidos do professor com a mãe da Amélia. E eles começaram a ter uma relação muito como se nada tivesse acontecendo, até que muito cedo o Amaro, os dois na verdade se apaixonaram. Mas a Amélia, ela estava noiva do João Eduardo, que tinha ciúmes, muito ciúmes, ele era totalmente ciumento com o Amaro, porque querendo ou não as pessoas meio que desconfiavam, tinham uns cochichos. E acontece que eles decidem que ela não queria ficar com ele e que eles iam viver esse romance juntos, escondidos, porque uma tia dela fica doente e ela vai cuidar, e essa tia, na metade da história, ela coberta eles dois e acontece algumas coisas que ela decide cancelar o casamento com ele. Mas o João Eduardo, ele trabalhava como jornalista e ele escreveu tudo o que acontecia no clero
e na burguesia. Ele soltou tudo, mas ele não colocou nome de ninguém. E falou sobre um suposto romance entre o Amaro e a Amélia. Então, quando isso veio a público, os dois tiveram que se separar. Ele foi morar em outro lugar, não na mesma pensão, e ela finalmente marcou a data do casamento. Aí a Dionisa entra nessa história porque ela é empregada do Amaro e ela começa a ajudar eles a se encontrar de novo, porque infelizmente ou felizmente o João Eduardo é descoberto, ele foi demitido e ele tenta agredir o Amaro e ele foge, ninguém mais viu ele. Só que, como eu disse, nessas relações aí entre eles dois, uma tia dela, da Amélia, ficou doente e a mãe dela mandou ela pra lá, que é no campo. E eles começam a se afastar, meio que brigados, e ela descobre que tá grávida. Só que eles não sabiam o que tinham que fazer, porque isso era completamente proibido. Um padre recém-formado na escola, na faculdade, e uma jovem que estava até ontem de casamento marcado. Então a ideia do Amaro foi que ela falasse que a gravidez era do antigo noivo e finalmente eles casassem. Só que ela não gostou da ideia, porque ela estava achando que ele não amava mais ela e tudo mais. Só que acabou que o professor dele descobriu dessa história e não gostou nada disso, mas ele chantageou ele falando que se ele falasse alguma coisa, ele também ia falar sobre o lance dele com a mãe da menina. Então, mas ela não aceitou marcar o casamento e voltar com o João Eduardo, porque ninguém sabia do paradeiro dele. E ela tava sentindo que o Amaro não gostava mais dela e ele tava com muito medo, mas descobriram que o João Eduardo tava aqui no Brasil, eles estavam tentando bolar um plano. E daí a tia dela, a Josefa, ela tava meio que deixando ela de indiferença e ela voltou a crer na fé dela, voltou a se estar mais perto da religião dela. Só que ela sabia que era perigoso e que ela não podia, mas ela queria cada vez mais ficar com o bebê. Só que o Amaro ali contratou uma tecedeira de anjos, que é uma pessoa que era para matar o bebê quando ele nascesse. Chegou o dia do parto, o bebê faleceu porque mataram ele e a Amélia ela morre de tristeza chorando. E o Amaro ele foi para outra cidade como se nada tivesse acontecido para trabalhar em outra igreja. Então, na minha opinião, é um livro bem forte, bem difícil, mas que tem duras verdades e críticas sobre o que acontecia naquela época e que ainda acontece um pouco, mas não é visto quase nada. De traições, de amores proibidos. Então, querendo ou não, a gente pode levar isso para hoje em dia na nossa sociedade e pelas duras críticas que ele fez na época de ir a cara a tapa e mostrar que aquilo acontecia realmente. E realmente eu achei um livro de uma experiência ótima e eu acho que seria isso. Espero que tenham gostado e até mais.